Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que vai precisar de 614 milhões de reais para cobrir reforços já contratados, para completar últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo tem 614 milhões de reais a pagar em reforços já contratados. E esse número consta em um balancete oficial recentemente divulgado pelo Rubro Negro. São 312 milhões de reais em obrigações nesse ano, além de 302 milhões em parcelas a partir de 2027. É bom contar que, por outro lado, o Flamengo tem 310 milhões de reais a receber com vendas já confirmadas. São 177 milhões nesse ano e 133 milhões no longo prazo. Você tira esses 310 milhões dos 614 milhões e dá para dizer que o Flamengo precisa encontrar 304 milhões de reais. É também por isso que o Rubro Negro está vendendo o Gonzalo Plata com a intenção de receber essa grana à vista para tentar fechar ainda nessa janela de inscrições a chegada do atacante Luiz Henrique. O Plata tem negociações tão avançadas com o Dinamo Moscou que talvez nem jogue mais pelo Flamengo. A expectativa é de que ele estreie pela equipe russa num clássico local no dia 6 de setembro. Só para completar, se confirmada essa negociação, que vai gerar entre 10 e 12 milhões de euros, o Flamengo se sente mais confortável para avançar na compra do Luiz Henrique por 35 milhões de euros. Queria só completar sobre os números divulgados no balancete mais recente do Fla. Somente com o Paquetá o Rubro Negro ainda tem 191 milhões de reais a pagar. Samuel Lino ainda vai custar mais 121 milhões e meio de reais, enquanto Carrascal ainda vai custar 36 milhões e 700 mil reais. De todos esses números que eu citei, qual mais te impressionou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Do Ricardo Freitas Gomes, membro do canal do Nicola. Luiz Henrique no Flamengo e o Plata no Moscou, bora lá. Flamengo e Dinamo Moscou se acertaram em relação às cifras. Operação de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Só que esta apenas a concordância do Dinamo em relação ao pagamento à vista. Cheguei a contar no vídeo da tarde que o Flamengo tem 614 milhões de reais a pagar com reforços, metade dessa grana até o fim desse ano, a outra metade na próxima temporada. E é também por conta disso que há a intenção do Flamengo em fazer uma venda com o dinheiro entrando à vista. Tenho a impressão, não é uma informação, Ricardão, de que esse objetivo de fazer com que a grana entre à vista é para que essa grana seja utilizada na compra do Luiz Henrique. Vocês sabem que Zenit e Flamengo andaram se estranhando na época do Gerson. E o Flamengo só liberou o Gerson para o Zenit depois do pagamento à vista da multa rescisória de 25 milhões de euros. Acho natural que o Zenit esteja pedindo que o Flamengo faça a quitação dessa grana à vista. E com a venda do Plata isso fica mais fácil. Deu para entender? O José Ramiro e o Luiz Henrique, bora atualizar vocês sobre o Luiz Henrique. Contar que o Botafogo voltou à carga em relação ao Luiz Henrique. A ideia é ter um jogador grande e a primeira proposta feita pelo Botafogo ao Zenit foi recusada. A ideia do Botafogo era fazer uma troca. O Botafogo mandaria o Danilo e receberia o Luiz Henrique. O Zenit considerou a proposta ruim e pediu outro valor. Aí o Botafogo decidiu oferecer o Kadir, que é aquele centroavante revelado na base, que aí aos pouquinhos tem ganhado um pouco mais de destaque. Ainda não há uma resposta do Zenit em relação a essa nova oferta botafoguense, tá? É só importante contar que ainda que o Zenit aceite, 2 pontos precisarão ser resolvidos. Primeiro, convencer o Danilo a aceitar a transferência para a Rússia. Ele vem relutando com essa ideia já há algum tempo. Segundo ponto, fazer com que o Luiz Henrique aceite uma bela redução salarial. Hoje, na Rússia, o Luiz Henrique ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Botafogo precisa que ele baixe bastante a sua pedida. Luiz Henrique, que havia, no início desse mês, se acertado com o Flamengo. Salário, tempo de contrato, luvas, ele chegaria para ser dono do maior salário do elenco rubro-negro. Mercado e muito mais. Acontece que Flamengo e Zenit não chegaram a um acordo antes das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo acabou desistindo na negociação. Com a passagem do Flamengo às quartas de final, foram retomadas as conversas. O Zenit insiste em 35 milhões de euros. E o Flamengo pode ter essa grana se conseguir sacramentar nas próximas horas a transferência do Plata para o Dinamo Moscou.
O Dínamo está tão animado em ter o Plata que ele já conta com o jogador estreando no dia 6 de setembro, no Clássico de Moscou contra o Spartak. O Plata aceitou a oferta, aceitou as condições impostas, vai ganhar um salário bem maior. Com a lembrança de que o Flamengo contratou o Plata por menos de 4 milhões de euros e está o vendendo por 10 a 12 milhões de euros. 10 milhões de euros é o valor fixo, outros 2 milhões de euros em bônus, tá bom? O Jean Muniz escreve, o José Boto vai acabar com o Flamengo. Tinha gente reclamando do Jardim. Não, do Landim. O próximo vai ser o Pedro para o futebol inglês, anota aí. Cheguei a contar para vocês que o Trabzonspor tem interesse no Pedro, o Flamengo já descartou a negociação do Pedro com o clube turco, a oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Pedro quer aproveitar essa proposta para ter seu contrato melhorado. Hoje o Pedro ganha 1.250.000 por mês, é quase metade do salário do Samuel Lino, tá? A verdade é que o salário do Pedro está bem defasado. Edinho Júnior de Cola, o Plata realmente vai ser vendido e o LH vem para o Flamengo. Edinho, tá tudo acertado entre Flamengo, Dínamo e Plata. Plata, inclusive, nem deve mais jogar pelo Flamengo. A ideia é que ele estreie no dia 6 de setembro, num jogo contra o Spartak Moscou, um clássico da capital russa. A operação está fechada em 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. E agora o Flamengo e o Dínamo só discutem a forma de pagamento. O Flamengo insiste no pagamento à vista. Essa grana do Plata deve ser utilizada para que o Flamengo formalize uma oferta pelo Luiz Henrique. Fui o primeiro a dizer que havia negociação. Contei que os empresários do Luiz Henrique haviam ido ao Ninho do Urubu, depois se encontraram no hotel lá em Porto Alegre para um jogo entre Inter e Flamengo, tá bom? E o Flamengo registrará um prejuízo de 90 milhões de reais com Everton Cebolinha. E olha que eu estou me atendo apenas à aquisição de direitos econômicos. O atacante que havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros, depois ainda teve mais 1 milhão e meio de euros de custo. É que na virada de 2025 para 2026, como não vendeu o Cebolinha, estava previsto no contrato esse acréscimo de mais 1 milhão e meio de euros. 15 milhões de euros hoje equivalem a 90 milhões de reais. E aqui vem a notícia importante do dia, o Flamengo decidiu abrir mão do Cebolinha. O clube topa liberá-lo sem custos, para que ele cumpra, para que ele não tenha de cumprir os últimos 6 meses finais do acordo. O contrato entre Cebolinha e Flamengo se encerra em 31 de dezembro. E desde que ele não jogue num rival brasileiro, se o Cebolinha encontrar qualquer outro clube no mundo, vai ser liberado sem nenhuma necessidade de compensação financeira. Em troca, o Flamengo economiza 1 milhão e meio de reais por mês, nos meses que ainda restam daqui até o fim da temporada, setembro, outubro, novembro, dezembro, além de 13º e férias proporcionais. Passagem que viveu alguns bons momentos e vários momentos de queda. Dá definitivamente para dizer que o Cebolinha não deixará saudade. Custo alto, salário elevado e jogador que não empolgou. Só para completar, o Cebolinha tinha negociações fechadas com o Krasnodar, mas na última hora o presidente do clube russo recuou e diante desse cenário, Cebolinha ainda procura interessados em seu futebol. Caberia no seu time do coração? Se fosse para que o seu clube contratasse o Cebolinha de graça, seria um bom negócio? É só importante lembrar que o Cebolinha para clubes brasileiros pede um pacote de 2 milhões e meio de reais por mês, 1 milhão e meio de salário e outro 1 milhão de luvas. E o Flamengo vai contratar goleiro? Informação que surgiu durante as últimas horas dá conta de que o rubro-negro prepara e busca um goleiro de peso importante para ser adquirido para o próximo ano. Isso teria a ver com falhas recentes do goleiro Rossi e com a falta de convicção em Endrio, que foi contratado do futebol português na temporada passada. Antes de gravar esse vídeo, consegui contato com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo, que descartou a chegada de um novo goleiro. Segundo essa fonte, hoje as prioridades são encontrar um centroavante que possa chegar para fazer sombra ao Pedro e mais um ponta. O nome dos sonhos, todo mundo sabe, é Luiz Henrique. O Flamengo, apesar das falhas do Rossi, entende que o goleiro segue prestigiado e que se houver algum problema com ele, o Endrio está sendo preparado para ser o sucessor. Até por isso, não há a necessidade da contratação de um outro goleiro. A pergunta que fica para você, torcedor do Flamengo, que é quem realmente conhece o time: há necessidade de o Flamengo ter mais um goleiro ou os dois que lá estão já são suficientemente capazes? Só para completar o noticiário do Fla, contar que Joshua, meio atacante, revelado na base do Fla e que tem treinado no time principal, passou a receber uma série de sondagens nos últimos dias. Mas o Flamengo travou qualquer tipo de negociação e pretende fazer com que ele jogue com mais frequência no Sub-20
para continuar evoluindo.